E essa chave, hein, Mar? Será que ela não vai virar, não? Tá difícil, viu? Será que essa virada de chave vem? Não, meteu 4 no Colo-Colo, agora vai. 5 no Juventude, agora começou a virada de chave. Rumo à Libertadores da América, rumo ao título da Libertadores. Depois a tromba veio e veio a galope. O Fortaleza passou mais de 2 meses sem saber o que ia vencer uma partida. Aí, pô, o Renato Paiva chegou, empatou contra o Bahia, perdeu não, empatou contra o Bahia, ganhou do Bragantino, 3-1, jogando bem contra o Bragantino. Agora vai, a tal virada de chave, pô, com o Barreiro chegando, com Herrera, com Matheus Pereira, com o Luca Priol ganhando mais minutagem, com um novo treinador, com novas ideias de jogo, agora essa virada de chave vem. Pois bem, a tromba que veio e veio a galope. O Grêmio vence mais uma contra o Fortaleza na Arena do Grêmio, né? O histórico ele é implacável. Se você for parar para analisar, no histórico geral de Fortaleza e Grêmio na Arena do Grêmio, são 3 empates e 8 vitórias do Grêmio. O tabu é absurdo. O Fortaleza nunca venceu na história lá na Arena do Grêmio. E assim, gente, efeito prático de tabela. Se o Fortaleza vencesse o jogo de ontem, e dava para vencer, porque o Grêmio joga um futebol muito ruim, muito pobre, e ontem não fez um bom jogo não, tá? Para mim foi um jogo razoável, malemar do Grêmio, um jogo meia boca do Grêmio, e um jogo razoável do Fortaleza. Foi um jogo na média razoável também. Não acho que foi um jogo horroroso, mas também não foi um bom jogo de futebol que a gente viu ontem na Arena do Grêmio não, tá, gente? Seguinte, se o Fortaleza vencesse o jogo ontem, o Fortaleza assumiria a 14ª colocação. Passando o Santos, o Vasco, o Vitória e o próprio Grêmio, pelo critério de gols marcados e saldo de gols principalmente. Mas aí o Fortaleza perde. E aí essa distância para o Grêmio, que era de 3 pontos, agora virou 6. O Fortaleza se mantém na 18ª colocação na zona do rebaixamento. A um pontinho do Vasco, que é o 16º colocado, com 15 pontos nesse momento. Então assim, o Fortaleza continua com um jogo a menos em relação ao Vitória. Porque ele tem um jogo a mais em relação ao Juventude. Ele tem o mesmo número de jogos em relação ao Santos. E ele tem um jogo a menos em relação ao Vasco, que é o 16º. Então a distância aqui hoje é de 1 ponto para o 16º. Dependendo de como é que o Vasco vai fazer nesse jogo a menos aí, o que é que vai fazer, o que é que vai arrumar, a diferença pode subir para 3 pontos para o 15º colocado, que é o Vitória. Mas se manteria em uma rodada, pelo critério do número de vitórias e tal, questão de saldo de gols também, a diferença ficaria ali em basicamente um jogo, tá? Seguinte, o que é que definiu essa vitória do Grêmio ontem na Arena do Grêmio? O Grêmio tem goleiro, Thiago Volpi, que fez uma defesaça na cobrança de falta de Gaston Ávila aos 40 e tralala do segundo tempo. A bola foi no ângulo. Poderia ser o gol do Fortaleza de empate ali. Outra defesa boa de Thiago Volpi foi na reta final ali, da metade para o final do segundo tempo, na cabeçada de Daverson. Thiago Volpi fez mais uma boa defesa. Thiago Volpi garantiu o resultado. E olha que Thiago Volpi tá longe de ser um grande goleiro, um dos melhores da Série A. Tá muito longe disso aí. Em contrapartida, o Fortaleza tem um goleiro da base que é ruim, que é limitado e que ontem fez 2 pênaltis. Um para mim infantil, sem necessidade alguma. Veja só, não era um lance que era a certeza que se ele ficasse no gol, esse lance aqui não iria gerar o gol. Não. Sai um lançamento, um balão de Martin Braithwaite, que ele ganha um duelo no meio campo e ele dá um balão para frente. Nesse balão que ele dá para frente, Christian Oliveira, né, ganha na velocidade de Bruno Pacheco. E ele ia ficar cara a cara com o Magrão. Ele tava dominando essa bola aí e ele ia partir com tudo pra cima de Magrão. Ia ser uma oportunidade clara de gol cara a cara. Bruno Pacheco não tava com o controle da jogada, ou sei lá, Gaston Ávila tava próximo do lance. Não. Seria um lance cara a cara. Só que aí Magrão ele foi muito precipitado. Ele poderia aguardar um pouco mais. Ele poderia estar aqui na pequena área nesse momento e aguardar a tomada de decisão do jogador do Grêmio, para ver se ele ia dominar bem a bola de fato, para ver se ele ia tentar tocar, chutar, driblar o goleiro. Talvez Bruno Pacheco chegasse para tentar dar um carrinho ali e salvar o lance, que ele poderia desacelerar na passada. Então ele deveria transferir a responsabilidade para Christian Oliveira e não ir todo atabalhoado para cima e fazer esse pênalti. Não era para ele ter saído do gol dessa forma. Ele sai do gol e comete um pênalti infantil. Pênalti para o Grêmio aos 9 minutos de jogo. Martin Braithwaite bate e faz 1-0 Grêmio na Arena do Grêmio. Nesse momento o Fortaleza era melhor. Tinha um pouco mais de posse de bola, marcava pressão com qualidade, o Grêmio praticamente não passava do meio campo. Fortaleza marcando bem, cara, fazendo um jogo bom. Não era um jogo ruim, de todo ruim. Só que o Grêmio achou um gol.
Só que depois o Grêmio acha outro gol. Jogada pela lateral esquerda, Marlon carrega a bola, solta o passe ali no meio campo para Riquelme, né, jogador do Grêmio da base. Acho que é da base, tá? Me perdoem aqui, que eu não acompanho todos os jogos do Grêmio não. Mas é um jogador da base do Grêmio, Riquelme. Ele recebe o passe, vai cortando por dentro e acha o passe para Alisson. Outro garoto aí que é muito novo e tem muita velocidade. Ele carrega a bola com muita velocidade, passa no entrelinhas, né? Ele passa entre os dois defensores do Fortaleza, recebe o passe cara a cara, ele dá o tapinha na bola e esse tapinha a mais, pô, se Magrão tivesse explosão um pouco melhor, ele faria a defesa. Ele tocaria na bola e não cometeria o pênalti. Aí ele dá um tapinha a mais na bola e pra compensar ele corre muito. Nesse que ele corre muito, ele dá o tapinha na bola de novo e aí Magrão chega com tudo e faz mais um pênalti em cima de Alisson. E agora quem é que bate de novo? Martin Braithwaite. Grêmio 2, Fortaleza 0. Foi isso que definiu o jogo, cara. Foi isso. Foram basicamente duas falhas que pra mim foi mais coletivo o segundo gol do Grêmio, o segundo pênalti, do que propriamente um erro individual grave de Magrão. Foram dois pênaltis cometidos em 6 minutos. Mas o segundo pênalti, meio que ok, não é nenhum absurdo que ele cometeu não. Davidson até em coletiva ali durante o intervalo falou que deveria proteger o garoto e que a falha é do grupo como um todo. Ele foi dar confiança pra Magrão ali nos pênaltis e tal, porque pô, um goleiro chegando agora no profissional, começando a fazer jogos na Série A e cometer 2 pênaltis, não dá, né, irmão? O cara vai pesar a mente, né? Porra, já tô fazendo merda aqui, a confiança do cara vai lá embaixo. E o Grêmio faz 2-0. Depois daí, veja só, o Grêmio para mim jogou um futebol tão ruim que depois desse lance do segundo gol, de pênalti de Martin Braithwaite, a outra chegada do Grêmio com muito perigo foi aos 45 do segundo tempo. Foi um hiato de 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo sem fazer quase que nada e mais 45 do segundo tempo. O Grêmio passou em média de 80 minutos sem fazer nada. Aí eu fui dar uma olhada nos canais do Grêmio, né? Dos torcedores do Grêmio, para ver o que, é que eles estavam comentando no intervalo. E eles estavam empolgados. O meu amigo, para você ver como o futebol do Grêmio é ruim. Ontem jogou mal, assim, razoavelmente malemar. Abriu 2-0, tomou 2-1 com o gol de Davidson. E a torcida do Grêmio estava empolgada. É porque o time joga muito mal. Pra estar empolgado com isso aí, irmão, é porque o teu time joga muito mal, cara. Pelo menos foi o que eu vi, tá, gente? Eu não vi muito a live pós-jogo da galera, vi alguns só. Bom, o Fortaleza diminui ali, né, com o cruzamento de Breno Lopes, Herrera desvia de cabeça, a bola pega na trave e Davidson faz o gol sem goleiro, 2-1. Beleza. Vem o intervalo e pra mim Renato Paiva até escalou bem a equipe, tá? Se você for parar pra analisar a escalação de Renato Paiva, ele foi no 4-3-3, né? Com Magrão, Gaston Ávila, Kusevich, Mancuso, Bruno Pacheco, Matheus Pereira, Sacha e Luca Prió, Herrera na ponta direita, Breno na esquerda e Davidson de centroavante. Depois ele tentou trazer variações táticas, tirando o meia, colocando o centroavante, que foi Lucero, para fazer um 4-2-4. Não funcionou muito bem. O Fortaleza ainda chegou, mas poucas vezes no segundo tempo, naquela cabeçada de Davidson que Volpe pegou, e depois numa falta de Gaston Ávila. Em lances muito esporádicos, um jogo muito picotado, um jogo muito morno na maior parte do tempo, sem grandes chances de gols. E foi isso, cara. No final das contas, o 2-1 não é de todo injusto, não. O Fortaleza até conseguiu trocar passes, GT a posse. O primeiro gol do Fortaleza e único da partida foi um golaço. Um gol, uma jogada trabalhada de pé em pé, desde o campo de defesa. Então assim, velho, Fortaleza fez um jogo razoável, malemar. Mas perdeu mais uma, apanhou mais um jogo e continua na zona do rebaixamento, tá? Bom, e o Grêmio? Tem que melhorar o futebol, viu? Porque o futebol do Grêmio pra mim ainda é muito, mas muito fraco. Não mede ninguém. E o elenco do Grêmio tem muitas limitações. Muitas, tá? O time titular já tem limitações. Imagina o elenco, os bancários do Grêmio. Não bota medo de ninguém esse Grêmio aí. Mas vem pontuando, vem conquistando seus pontos imprescindíveis. Porque é assim, meus amigos. O Grêmio ele tem 20 pontos. Mas se você for pro futebol apresentado do Grêmio, o Grêmio deveria ter uns 15, 14, 13. Deveria estar ali na zona do rebaixamento. Mas enfim. É isso, meus amigos. Régua passando no jogo do Fortaleza e Grêmio. Rapidez aqui, análise. Vamos passar para Bahia e Retrô hoje, lá na Fonte Nova. Antes disso, a manteiga do carro de extração aqui a todo vapor.
A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? E outra, só pra complementar aqui, viu, gente? Será que não tá na hora de largar a Libertadores? Eu sei que falar isso é muito difícil, né? Pô, o cara batalha o ano todinho pra jogar a Libertadores. Quando o cara consegue, aí o cara vai abandonar a competição. Eu sei que é uma aspas muito pesada. Mas, cara, tipo assim, se tu for eliminado contra contra o Vélez Sarsfield, não encare isso como... Não fique depressivo não, tá? Assim, porra, meu amigo, acabou o ano. Não, o ano não acabou não. Tu tem que escapar da Série B. O Grêmio já foi eliminado da Copa do Brasil. O Grêmio já foi eliminado da Sul-Americana. Já foi eliminado de tudo. O Grêmio agora só joga a Série A. Não tem mais nada pra desviar a foca. Então por isso eu até acho que o Grêmio pode dar uma guinada ali pra não ter tantos riscos de cair pra Série B. Mas o Fortaleza tá jogando Libertadores. Será que não vale a pena meio que dar aquela largadinha? Ou se for eliminado não ficar tão triste assim? Porque assim, o Fortaleza não vai ser campeão da Libertadores. Com esse elenco aí, pelo amor de Deus. Com esse futebol não tem nem chance. Não vai ganhar, cara. Não vai ganhar. Ah, cheguei nas quartas de final. Parabéns, toma aqui o teu troféu. Chegou nas quartas de final. Uma chave. Virou. Cheguei nas quartas... Pô, que título, hein? Cheguei nas quartas de final da Libertadores. Porra, sensacional. Extraordinário. Então, assim, eu sei que falar isso é muito difícil, até porque eu não sou torcedor do Fortaleza. Pro torcedor do Fortaleza concordar é meio complexo, beleza. Mas, se for eliminado, não fique chorando não. Muito pelo contrário. Abra um sorrisinho e, ó, a chance de ficar na Série A aumentou um pouco. Porque a gente vai ficar desviando o foco para jogar Libertadores. Esse é o ponto da análise, tá? Bom, agora rapidez Bahia e Retrô hoje na Arena Fonte Nova. Jogo é 7h30 da noite, transmissão pelo Prime Video, todo mundo já tá por dentro, né? Pelo Amazon Prime, pelo Prime Video, Prime Video, tá certo, é porque é da Amazon, né? Enfim, Bahia e Retrô se enfrentam hoje na Copa do Brasil, o Bahia deve ir com um time mesclado, né? Isso aqui é um esboço provável do GE, mas poderemos ter aqui 3, 4 alterações, por exemplo, Azevedo no lugar de Caio Alexandre, podemos ter, sei lá, um Michel Araújo no lugar de um Jean Lucas da vida, e aí o trio de meio campo ser um trio totalmente reserva, o William José, no caso Ademir pode ser banco, enfim, cara, podemos ter várias e várias alterações nesse time aqui titular do Bahia, que o GE colocou como provável, né? Que aqui é o time titular do Bahia, basicamente. Com exceção Everton Ribeiro, é o time titular. Tira Cauli, coloca Everton Ribeiro, é o time completo do Bahia. Com Ronaldo, Mingo, David Duarte e Gilberto, deveria ser Juba na lateral esquerda, né? Mas Iago Borducci deve assumir a titularidade. Juba deve jogar o jogo na Ilha do Retiro. Caio Alexandre, Cauli, Jean Lucas Puga, Ademir e William José. O Retrô deve ir com Fabian Volpe, Ryan Ribeiro, Robson, Bruno Pérez, João Lucas, Fabinho, Richard Franco, Júnior Fialho, Thales, Mike e Wagner Love. Cara, eu até comentei isso aqui nas últimas lives. O Bahia massacrou o Paysandu na Fonte Nova, 4-0 sem tomar conhecimento. O Bahia pode fazer isso hoje? Pode. Tem que ir com o titular. Se for com o time reserva, eu não acho que o Bahia vai atropelar com a maior facilidade do mundo. Para mim, o Retrô ele vai entregar mais dificuldades do que o Paysandu entregou. E olha que o Retrô é o vice-lanterna da Série C, tá em má fase. Mas o Retrô já se provou crescer em jogo grande. Contra o Sport, contra o Fortaleza, contra o Atlético Goianiense, time de divisões superiores, em Copa do Brasil e em Campeonato Pernambucano também. Então assim, não é nenhum time bobo não, tem jogadores experientes. Tem o Love no ataque, tem o Fabinho no meio campo, o próprio Richard Franco também, Mike também experientíssimo, Fabian Volpe, que é um goleiro milagreiro. Então assim, tem um time ali com valores individuais interessantes. Só que assim, gente, é o Bahia, né? Que joga muito mais bola do que o Sport, que perdeu pro Retrô. É o Bahia que joga muito mais bola que o Fortaleza, que perdeu nos pênaltis pro Retrô na Copa do Brasil e que mereceu perder o jogo no tempo normal, mas o jogo terminou empatado. Então assim, apesar do Retrô ter dificuldade na vida de uma galera, dificultou a vida de uma galera que não joga nada. Esse é o ponto também. O Bahia é o oposto, o Bahia joga muito bem e se eu fosse o Rogério Ceni hoje, eu pouparia 70% dos titulares. Colocaria um time quase todo reserva. Que colocando o time quase todo reserva, dá para ganhar de uns 2-0 sem sofrer muitos riscos. Porque o coletivo do Bahia é muito forte para jogar 100% com os titulares na Ilha do Retiro. Até porque o Bahia é quarto colocado da Série A, né? Essa briga pelo G4, ela é insana, é intensa.
e tu vai ter que ganhar jogo. Tipo, o Sport na ilha pro Bahia, né? Tem que ganhar. Só que o Sport também não vai dar moleza, não. Eu sou Sport, lógico, né? Eu tô analisando como torcedor do Bahia, ó. Tenho que ganhar do Sport. Como torcedor do Sport, eu queria que o Bahia fosse com o time titular hoje, 100%, e colocasse as reservas na ilha. Aí seria espetacular, né? Por razões óbvias. A probabilidade de vencer o jogo seria maior pro Sport, né? Enfim, eu não tenho um palpite convicto não, tá, gente? Porque eu não sei ainda qual vai ser a escalação do Bahia. Se for com o time reserva, eu coloco 2-0 Bahia, ou 3-1. Se for com o time titular, eu acho que o Bahia faz 3-0, ou 4-1. Esse é o meu palpite pro jogo de hoje, tá? Acho que o Bahia vence, e por pelo menos 2 gols de diferença. Abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, e ative as notificações também. Itamar Schüller é retranqueiro, tá? Itamar Schüller é retranqueiro, então eu sei que o Retrô como instituição e como modelo de jogo na média é um time que não se acovarda, é um time que gosta de marcar pressão, é um time que gosta de ter a posse de bola, é um time corajoso. Só que Itamar Schüller, eu conheço ele, treinador do Santa Cruz, treinou o Santa Cruz recentemente várias vezes, é retranqueiro de marca maior. Vamos ver como é que vai ser no jogo de hoje. Se retrancar contra o Bahia é uma estratégia? É. Mas talvez a marcação-pressão nos minutos iniciais para tentar achar um gol na falha da defesa, acho que é uma estratégia melhor ainda. Depois tenta fechar a casinha. E tira o espaço dos meio-campistas do Bahia, né? Que criam muito e geram muito volume. Enfim. Como o Retrô tem laterais muito lentos, não é nem questão de ser só lento, são velhos e lentos, né? Que recompõem muito mal. Acho que o Bahia pode se dar muito bem pelas laterais do campo, viu? A Ademir vai atropelar João Lucas e Pulga vai atropelar Bruno Pérez com a maior facilidade do mundo, tá? Com a maior facilidade do mundo. Pode notar o que eu tô dizendo isso aqui. Então, tem esse ponto também, né? Se tu se atirar um pouquinho pra cima do Bahia e o Bahia jogar em transição, tu vai tomar uma mangalha desgraçado. Porque Pulga pega nas costas e campo pra correr em cima de Pérez vai ser um atropelo, assim como a Ademir pra cima de João Lucas. Bom, abraço pra todos vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente!